Pessoal, hoje é sexta-feira, dia 7 de novembro, começa o recurso do presidente Bolsonaro lá no Supremo. Recurso esse que será feito na primeira turma, aquela mesma do ministro Alexandre de Moraes, do Cristiano Zanin, ex-advogado do Lula, do Flávio Dino e também da Carmen Lúcia. Bom, agora o ministro Luiz Fux saiu e foi para a segunda turma, onde lá deve ocorrer um eventual outro recurso, que aí sim pode levar o caso para o plenário e aí vai ser outra história. Mas esse recurso aí, que será julgado por Alexandre de Moraes, cara, a gente sabe que é um jogo de cartas marcadas, já sabemos o resultado. Aliás, essa condenação do presidente Bolsonaro já estava escrita muito antes desse julgamento do golpe fantasioso, imaginário, que não aconteceu, né? Muito antes de haver a denúncia dessa fantasia do golpe, o presidente Bolsonaro já estava condenado, porque foi o único presidente na história recente do Brasil, das últimas décadas, que não houve nenhum caso de corrupção, não houve um escândalo, não houve uma denúncia de corrupção. O único que atrapalhou os planos do sistema, o único que ousou desafiar o sistema. E por isso a perseguição implacável a Jair Messias Bolsonaro. Então a única incerteza até agora, porque a certeza da condenação a gente já tinha há muito tempo, a certeza de que esse recurso será negado a gente também já tem. A única incerteza é aonde Alexandre de Moraes vai mandar Bolsonaro cumprir a sentença, né? Se vai ser na Papuda, se vai ser num presídio militar, se vai ser numa área ali da Polícia Federal, não sabemos, né? O que a gente sabe é o que a velha mídia já divulgou, que Bolsonaro deve ir para Papuda, que assessores de Alexandre de Moraes já inspecionaram a cela e tudo mais, né? Inclusive a mídia ela tá dando muito destaque para esse caso, né? Bolsonaro que foi condenado sem uma prova sequer. Não há nada no processo que condene o presidente Bolsonaro, que ligue ele ao 8 de janeiro. O cara estava nos Estados Unidos e foi condenado nessa fantasia de golpe, além de outras centenas de inocentes que também, inclusive, já estão presos, né? Mas a mídia está dando o destaque para algo que não deveria. Ou pelo menos para o fato que não deveria, né? Deveriam dar destaque ao processo que é frágil, a uma delação feita por Mauro Cid que não apresenta nenhuma prova. Qual é a prova? A minuta do golpe? Essa minuta que ninguém nunca viu? Né? Um documento apócrifo que fala em estado de sítio, estado de defesa, que são remédios constitucionais que dependeriam inclusive da aprovação do Congresso, né? Como é que você vai dar um golpe com um remédio constitucional? E outra, ainda que isso fosse implementado à época, não há o que se falar em golpe, porque dependeria da aprovação do Congresso, e sequer isso foi cogitado. Acharam esse documento, chamaram de minuta do golpe, e pronto, isso valeu como fantasia de prova, porque prova não é, não é? A minuta do golpe mesmo ninguém nunca viu, porque ela não existe, não houve tentativa, não houve plano, não houve nada, mas essa condenação já estava escrita há muito tempo. E aí a mídia, ao invés de dar destaque, por exemplo, para essa farra que está ocorrendo na COP30, que é uma vergonha, né? O Lula pagando de ambientalista, agora está lá, hospedado num hotel flutuante de 5 estrelas, pagando sabe-se lá quanto, porque ele colocou os gastos em sigilo, né? Ele disse que era contra o sigilo do Bolsonaro. E o que ele fez quando assumiu o poder, quando voltou à cena do crime, nas palavras do Alckmin, colocou tudo em sigilo. E segue até hoje colocando, né? Então não pode saber quanto o Lula está gastando. Mas a mídia não quer dar destaque para isso. Ao rombo bilionário que até agora, 3 anos de desgoverno, 2 anos e quase 3 anos, né? E já soma mais de 300 bilhões de reais de prejuízo, de déficit, ou seja, o governo gasta mais do que arrecada, enquanto Bolsonaro deixou o caixa com 54 bilhões positivos. Dinheiro que o Lula torrou, no primeiro mês. E já o rombo já supera os 300 bilhões de reais, e esse desgoverno ainda nem acabou. Mas a mídia não quer saber disso, não é? Outra coisa que chama atenção também é como os aliados do Bolsonaro, aqueles que surfaram na onda do Bolsonaro, esqueceram dele, abandonaram ele e querem agora que ele apodreça numa cela mesmo, né? Não, o Bolsonaro é carta fora do baralho, é passado, a gente tem que aventar aí um novo nome porque o Bolsonaro está preso, né? São aquelas pessoas, né, à direita que realmente não necessariamente queriam isso, mas vão permitir passivamente, sem fazer nada, a prisão do Bolsonaro apenas para que eles ganhem destaque, apenas para que eles ganhem aí
na visão deles, o merecido protagonismo. Eu não sei, sinceramente eu não sei o que se passa na cabeça dessas pessoas. E eu não preciso citar nomes aqui. Os nomes que eu preciso citar são daqueles que erroneamente o povo deu a confiança em 22. E segue dando ano após ano eleitoral, não é? Então, por exemplo, aqui em São Paulo eu posso falar da Mara Gabrilli. Quem é que votou nessa mulher? Apenas porque ela era uma coitadinha, deficiente na época, eu alertei, meu amigo, você vai votar nela só porque é cadeirante? O que isso traz politicamente falando, sabe? E aí você pega, tem exemplos assim no Brasil inteiro. O próprio Mato Grosso elegeu a Soraya Trambique. Enfim, tem um exemplo ou dois em cada estado, mas eu espero que o ano que vem a gente faça a escolha certa. Eu espero que de fato as pessoas aprendam com tudo que está acontecendo, com o maior líder político do Brasil sendo perseguido, julgado e preso ilegalmente, numa perseguição de uma fantasia de golpe imaginário. Eu espero que as pessoas aprendam com isso e votem corretamente no ano que vem. Não adianta falar em situação controversa, para não falar outra coisa, de urna. Não adianta. Não adianta buscar desculpas. Deicon, mas a urna não sei o que. Vamos realmente responsabilizar quem merece? Essa culpa é nossa. A Mara Gabrilli não se elegeu sozinha. A Soraya Tronic não se elegeu sozinha. O Romário não se elegeu sozinho. Eu poderia ficar falando o dia inteiro aqui de políticos que não se elegeram sozinhos. Tá? Tiveram votos. Então a gente tem que assumir a parcela de culpa que a gente tem nessa história. Porque se tudo isso está acontecendo é por conta dos parlamentares, que, repito, não chegaram lá sozinhos. Então vamos fazer a escolha certa o ano que vem. Né? A gente tem que fazer a meia-culpa. E acho que esse é o momento. Tá? Então olha só, o STF julga recurso do Bolsonaro com incerteza de decisão de Moraes sobre o local de sua prisão. Uma coisa interessante é que, assim, o Fux, agora que ele saiu da segunda turma, havia também essa incerteza se ele ia participar ou não do julgamento do recurso, mas o STF já antecipou que não, né? STF diz que Fux não participará de julgamento de recurso de Bolsonaro. Havia essa possibilidade porque o Fux, ele iniciou esse processo, né? Então ele participou do julgamento em si do presidente Bolsonaro. Portanto, o eventual recurso também deveria contar com a presença dele. Mas, sinceramente, faz diferença a presença do Fux lá? Não. A diferença fez no voto dele, que vai servir futuramente de base para a gente anular tudo isso. Que será anulado, meus amigos, isso é fato. Eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas que Bolsonaro será inocentado no futuro, né? E que isso tudo vai ser revertido e anulado, como foi o caso da Jeanine Áñez, né? O STF lá, a Suprema Corte lá, acabou absolvendo, anulando o processo, né? E provavelmente ela será a próxima presidente. No caso aqui do Brasil vai acontecer a mesma coisa. Agora, quando isso vai acontecer, não sei. Quando a gente vai voltar a ter lei, ordem e democracia nesse país, eu não sei. Talvez em 2027, com o Senado renovado, não é? Mas isso vai acontecer. Enquanto não chega esse fato, né? esse momento, o Fux, ele não adianta, né? Não ia adiantar ele participar de um eventual recurso na primeira turma. Voto vencido. Na segunda turma é outra história. Tá? Então, Bolsonaro ele pode apresentar depois um eventual recurso para a segunda turma, que pode levar o caso para o plenário, o recurso, né? E aí, meus amigos, aí talvez a história, né, mude. Tá? A gente não tem maioria no STF, então um resultado no plenário a princípio é certo. Entretanto, em tempos de Magnitsky, em tempos de ano pré-eleitoral, as coisas podem mudar. Então, talvez em plenário a gente teria ali um cenário diferente, não sei, mas é uma possibilidade, a gente não pode descartar, ainda que remota, é uma possibilidade, tá? Agora, há também, só para finalizar aqui, algumas figuras aí do cenário político, né, de Brasília que dizem que ministros do STM, que é o Superior Tribunal Militar, defendem que Bolsonaro não possa ir para a Papuda. Por quê? Porque ele é militar da reserva, ele é capitão do exército. Tá? Para quem não sabe, a Globo gosta sempre de fazer matérias nesse sentido, dizendo que Bolsonaro é um ex-capitão do exército. Não, ele não é ex-capitão, ele é militar da reserva, ele é capitão. Ocorre que, quando o militar da ativa se candidata a cargo eletivo e é eleito, ele passa automaticamente para a reserva. Ele permanece com a sua patente, né? Inclusive ele tem a aposentadoria do Exército proporcionais ao tempo de contribuição que ele trabalhou. Tá? Então, ele foi eleito lá em 90 e pouco, 80 e pouco, para vereador. E na ocasião passou para a reserva, condição que está desde então. Ele é militar da reserva, tá?
tem porte de arma e tudo, enfim. E aí, ministros do STM defendem que, por ser militar da reserva, ele teria direito a cumprir eventual pena em uma instalação, instituição militar. Né? E além de ter a prerrogativa de ex-presidente, isso possa contribuir, né, ainda mais pela sua condição frágil de saúde, né, numa instituição militar, ele teria ali mais, digamos, meios e realmente condições, né, de se precisar ser atendido ali, ser deslocado para um hospital. Tá? Então, não sabemos o futuro do presidente Bolsonaro nesse sentido, mas sabemos que num outro futuro próximo, tá? Tudo isso vai ser anulado e eu espero também que os responsáveis por toda essa perseguição paguem na forma da lei, né? Se Deus quiser. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.